Olá! A banda Matingueiros de Petrolina, em Pernambuco, cantou que é nas plantas que eu vou encontrar a cura. Vou fazer essa mistura e nesse chá vou colocar um bocado de coisa para curar os males da vida. Hoje a gente está em Pilão Arcado, na comunidade de Carnaúba, onde a gente vai falar sobre produção de plantas medicinais. Ambu, capim-santo e arruda. E muito mais a gente vai ver aqui com o Joelson Lopes. Então estamos aqui na Farmácia Viva e hoje a gente vai apresentar para vocês aqui como é que fazemos, né, todo o preparo para a produção de mudas. Então o primeiro passo é adquirir um substrato de qualidade. Esse substrato ele é produzido a partir do esterco curtido, como também de solo. A gente costuma colocar metade de esterco e metade de solo. Então, nesse sentido, como é que a gente faz todo o procedimento? É necessário também se obter os sacos de muda. São sacos, esse daqui a dimensão dele é 25 por 18. É 25 nessa margem, 18 na margem do diâmetro dele. Então, nesse sentido, também são perfurados para ajudar na eficiência da hídrica e também da entrada de oxigênio para as raízes da planta. E aí o que a gente precisa fazer? Com os sacos em mão, essa ferramenta aqui que é utilizada como pá de jardim, é super eficiente, facilita o trabalho. Você vai pegar o substrato, lembrando que esse substrato aqui ele tem que ser peneirado, né? Tem que passar ele na peneira para ele ficar bem eficiente. E aí sempre é recomendado que faça isso, porque essas partes aqui ela precisa ficar completamente preenchida para não ter dificuldade na hora de colocar em campo. Pronto, sempre é recomendado que deixe essa borda aqui, ó, para evitar aproximadamente 1-2 centímetros aqui, para evitar que na hora que você irrigue a água acabe se desperdendo para a lateral. Essa é a prática simples. E aí agora a gente vai mostrar para vocês como é que a gente faz a retirada da muda para fazer o sistema de produção de plantio. Nós estamos aqui nessa área onde é produzidas as plantas medicinais. Como vocês podem ver, a gente produz aqui no formato de mudas, nas embalagens de mudas. E eu vou fazer, vou escolher aqui existe várias plantas, existe a arruda, existe o boldo, existe o malvão, existe o ambu. Mas eu vou escolher aqui uma planta conhecida, de fonte medicinal conhecida como tetraciclina, que é bastante procurada aqui na região, como fonte de antibióticos, para mim fazer a poda. Então eu escolhi essa planta aqui para mim fazer a poda nela, para a gente fazer o plantio da muda, mostrar para vocês que vocês podem estar produzindo na propriedade de vocês ou até mesmo numa pequena horta. Então eu vou diferenciar aqui em diferentes partes, né? Nesse caso aqui, ó, ela já tem a zona de crescimento primária e a zona de crescimento secundária. Nesse caso esse é o crescimento primário e esse é o secundário. Então eu vou chegar aqui e fazer essa poda nesse local aqui, ó, a primeira poda, porque existe o crescimento secundário aqui, como vocês podem ver, esses galhos que se ramificam. E agora eu vou subdividir aqui e fazer o plantio, as estacas. Veja só, sempre deixar três colmos, ou seja, 3 zonas de crescimento. Veja só, essa é a estaca que a gente utiliza na Farmácia Viva para fazer a produção das mudas. Então o que acontece? É fundamental que você deixe a planta aproximadamente 25 a 30 centímetros, ela nessa dimensão, a estaca. E aí é necessário que ela esteja 3 zonas de brotos, ou seja, 3 gomos, que são daqui onde vai brotar os novos galhos que vai gerar a nova planta. Pronto, veja como a planta ficou. Além de eu dar uma melhor visibilidade e desenvolvimento da planta que eu fiz a poda, eu obtive aqui 3 estacas, onde eu vou fazer o plantio delas, que irão se tornar em 3 mudas. Então aqui, vou pegar aqui agora
essa embalagem aqui, essas embalagens que estão todas aqui, elas já estão prontas. Elas têm que ficar um período aí, aproximadamente uns 15 dias irrigando, para ficar pronto para o plantio a partir do momento que foi feita a introdução. Tem que essa dimensão aqui aproximadamente de 2 centímetros. E aí a gente agora vai fazer o plantio da muda. E aí, como eu sempre já deixar claro, bastante atenção aqui, ó, porque o olho ou a zona de crescimento, ele parte a partir dessa estaca. Então o que tem que fazer? Deixou 3 gomos, elimine esses de baixo e sempre elimine essas para evitar a perda de água. Essa folha que já está mais velha aqui a gente elimina. O que a gente vai fazer agora? Eliminou, sempre é bom também deixar essas folhas mais jovens. Se aqui embaixo tiver essas folhas jovens, a gente também ia deixar. E aí a gente vai fazer esse processo. Aqui, como o substrato ele é bem eficiente, não precisa eu chegar aqui e perfurar. O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou levemente aqui, cuidadosamente, como é aproximadamente 30 centímetros, vou ficar aqui uns 7 centímetros, 5 a 7 centímetros. E tá aí a planta, a estaca plantada. É uma fonte de você obter um antibiótico medicinal em sua farmácia viva, em seu quintal ou em sua casa. Agora é só fazer o sistema de irrigação e tá plantada a planta medicinal. Então essa técnica pode ser realizada em diversos tipos de plantas medicinais. As plantas medicinais elas têm uma semelhança muito grande quando a gente relaciona a produção de estaquia. Se eu fizesse essa com um ambu, se eu fizesse essa com a folha santa, também iria ter a mesma eficiência. Se eu fizesse isso com a arruda, que é uma planta bastante conhecida também, iria ter a mesma eficiência. Então o maior cuidado aqui é na produção do substrato e no sistema de irrigação, que está sempre irrigando para ajudar em que esse substrato fique de forma úmida e a planta se desenvolva com mais eficiência. Até porque ela vai gerar o sistema radicular a partir de todo esse processo aqui dentro do substrato. Então, após o plantio dela, é preciso se obter cuidados com o sistema de irrigação e também com o clima. Então, sempre, o que a gente orienta? Que não deixe a planta exposta ao sol diretamente. Então, nesse caso, nós temos aqui esse formato de viveiro, onde nós utilizamos a sombrite 80%, pode-se utilizar 70% ou 50% também. Como aqui é a região bastante quente, a gente utiliza 80%, somente nesse período de estiagem. E aí é necessário manter o sistema de irrigação diário. De preferência à noite, irrigar de uma forma mais frequente, e pela manhã utilizar uma água mesmo para ajudar no mantimento da temperatura. Então, para fazer o plantio de muda, a gente costuma utilizar para cada 3 metros quadrados aproximadamente 15 litros de água. Então é aproximadamente o que? 5 litros de água por metro quadrado. Lembrando que é interessante estar irrigando, é necessário irrigar pela manhã e pela tarde, porque como é uma planta jovem e ela está no processo de desenvolvimento, ela precisa se manter úmida. Então a farmácia viva é uma atividade inovadora que a gente vem trabalhando, vem incentivando os agricultores a estar fazendo, até mesmo quem vive na zona urbana, devido principalmente qual que é a importância dela. Primeiramente é quando você tem uma diversidade de plantas medicinais, e aí vem-se o nome, né? Se você tem a diversidade, vem a diversidade de produtos. Então por isso que vem-se o nome de farmácia. E viva, porque ela é viva devido ao cultivo de plantas. Então é como se você tivesse uma alternativa em sua área de produção, que seja na sua casa, no seu quintal ou no seu sítio, mas com esse enfoque de você produzir medicamentos fitoterápicos. Hoje a gente vem avaliando a grande quantidade de doenças que vem se surgindo, e aí as farmácias tradicionais, convencionais, se você observar, tem o nome de drogaria. Então drogaria é um espaço que se vende drogas. Então quanto mais a gente consome produtos que tem com essa grande quantidade de produtos sintéticos, mais a saúde da gente se impacta. E a farmácia viva ela vem como alternativa, com a importância de estar se cultivando diversas plantas que elas têm a finalidade de curar diversos tipos de doenças e também prevenir. Então aqui nós temos nessa área aproximadamente aí umas 25 variedades de plantas diferentes. Então essas 25 variedades de plantas diferentes têm eficiência em mais de 60 tipos de doenças diferentes.
Então, primeiramente, é esse o passo fundamental e também de você estar alimentando a importância de estar consumindo esses produtos diariamente, já que muitos deles ajudam na desintoxicação do organismo e outras funções que a gente necessita no dia a dia. Então aqui eu vou apresentar para vocês as plantas medicinais que nós temos, algumas delas. E aqui, essa planta é o Vick. É uma planta que ela é bastante medicinal e bastante comum. Ela é utilizada principalmente na questão de doenças respiratórias como a asma, gripe e outras ações nessa semelhança. Nós temos outra planta aqui, que essa é a Arruda, também bastante conhecida. Ela é utilizada por milhões de pessoas pelo mundo e ela tem, além da função de ajudar no processo de desintoxicação do organismo, ela também é fundamental no controle de diversas doenças, como a questão de dores de cabeça, vômitos e doenças crônicas. E o que a gente não poderia deixar passar despercebido são as plantas que são antibióticos. Por quê? E como você identifica uma planta quando é antibiótico? Nela existe uma síntese avermelhada, que nesse caso, na cebola berrante, está concentrada em seu tubérculo. Então essa é a cebola berrante. Ela é uma planta bastante utilizada em doenças inflamatórias. E aí ela tem esse espaço, ela tem essa perspectiva de fazer a utilização do tubérculo dela. Eu vou retirar para vocês dar uma olhada. Veja só. Essa parte aqui que é utilizada. Muitas pessoas utilizam sim a folha, pode utilizar a folha na produção de chá, mas também essa parte aqui onde tem os tubérculos, as raízes são bastante utilizadas na ação medicinal. E aí a gente também traz para vocês como é que se gera renda com a farmácia viva, né, com a ação inovadora. Então, primeiro passo, essas mudas que são produzidas nesse espaço, elas são utilizadas na forma de comercialização, além de a gente utilizar também para consumo da própria família, a gente utiliza na comercialização. Então esses produtos, essas mudas que são produzidas nessa área de produção, elas chegam a ser comercializadas nas feiras livres, elas chegam também a ser comercializadas online através de aplicativos de conversa, internamente aqui no município. E aí como é que se faz esse processo de comercialização adquirido? Então nesse caso a gente trabalha com padrão de produção. Quando ela chega a um formato que já está bem desenvolvido, a gente acaba comercializando ela. E essa renda ela é obtida a partir da comercialização de cada produto desse. E o retorno dela se dá como fonte de investimento nessa área produtiva, como também para mantenimento da família no sistema de comercialização. Então, nesse sentido, a gente orientamos que se você realmente tem uma estabilidade para montar uma pequena área, que seja de 1 metro quadrado, como uma farmácia viva, a maioria das famílias adquire variedades diferentes, acaba obtendo em média 14 a 15 variedades diferentes, faz o plantio naquela área e mantém aquele cuidado. Se realmente você não tem um espaço de cultivo, é uma fonte sempre estar procurando as famílias que produzem, que comercializam, que nesse caso está mais frequente nas feiras livres, ou através dos aplicativos de conversa, e pode estar adquirindo frequentemente esses produtos. Tanto nesse formato, como muda, como também nesse formato de consumo. Então essa muda aqui ela já está no formato que ela pode ser consumida, se acaso você não tiver estabilidade para produzir, para dar continuidade à produção dela em sua casa, em sua propriedade, independentemente do espaço que você esteja. Outro processo importante é na instalação de uma farmácia viva. Quais são os devidos cuidados que você deve ter? Primeiro passo é você ter um espaço. Claro, isso é lógico. Segundo passo é você saber preparar. E aí o que você precisa nesse espaço? É você preparar o solo, utilizar o esterco já curtido. E a partir da preparação desse solo do esterco,
você pega a muda e obter, fazer o plantio direto a campo. Fazer a retirada dessa embalagem e fazer o plantio dela direto a campo. O sistema de irrigação esse tem que ser frequente, permanentemente. Cobertura de solo com matéria seca é fundamental. Proteção com a tela sombrita também ajuda muito no desenvolvimento da propagação. E outra ação é que quanto mais a planta está bem nutrida, menos raios solares ela recebe com maior intensidade, melhor é a eficiência dela. Então a gente até mesmo aconselha, quando você for retirar uma planta medicinal para fazer um medicamento, que seja xarope, que seja chá, que seja qualquer outro produto, retire na parte da manhã, antes das 7 horas da manhã. Porque o que acontece? Devido às altas temperaturas que nós temos aqui na região, a seiva da planta ela se aquece. E no horário da manhã cedo ela ainda está com a seiva considerada dormente, ou seja, em movimentação mais lenta. Então isso aqui promove uma qualidade e isso é um cuidado também a se obter na produção de medicamentos fitoterápicos na farmácia viva. Então essa é a experiência que a gente tivemos para apresentar para vocês, né, com a farmácia viva. E aí, caso tenha ficado alguma dúvida, ou seja, algum interesse de conhecer mais o trabalho com a produção de plantas medicinais, pode estar fazendo contato com a gente através do nosso Facebook ou do nosso Instagram. Nosso Facebook é Joelso Lopes, o Instagram é Joelso Lopes Oficial, e acompanhe o nosso trabalho. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.